E aí, o que, que seria aqui a condição de stop nessa operação? Então aqui, primeira condição, JP Morgan sumir. É uma situação que eu cairia fora do trade na hora, eu já estoparia aqui na mão. Será que é possível a gente estar conseguindo pegar a alta de uma ação e estar conseguindo virar a mão quase que na máxima do dia? Ou também estar vendido na ação e de repente conseguir inverter a mão e ficar comprado na mínima do dia? Confira comigo nesse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês uma situação bem interessante que aconteceu aqui nas ações da Melius. E acredito que vai estar ajudando muito o pessoal a melhorar nessa percepção. Então, confira comigo no vídeo. Então, eu vou dar o play aqui. A ação, né, Cash 3 aconteceu no dia 3 de novembro de 2023. Dá para colocar aqui umas 10 horas e 5 minutos, foi bem no início do dia. Então eu vou comentando aqui e falando aqui para vocês, inclusive já deixei aqui no simulador, né? Vou estar até replicando a entrada que eu acabei fazendo e no ponto que eu acabei virando a mão. Sim, consegui uma boa virada de mão, quase que na mínima do dia. E é uma situação bem simples que vocês vão estar vendo aí mais para frente aqui no vídeo. Eu vou acelerar um pouco aqui, então quem quiser de repente estar fazendo o replay na velocidade normal para ver como que aconteceu. Então vamos lá. Aqui pelo gráfico diário, então a ação ela estava numa região que eu considerava até interessante, né? E de repente tá, só deixa eu pausar aqui. Então aqui pelo gráfico diário, eu acreditava aqui que ele trabalhando numa região aqui acima ficaria interessante, porém aqui o fluxo me mostrou uma condição até mais favorável, que foi o seguinte. Então vou dar o play aqui novamente. Repare aqui, ó. Repare que então, o pessoal estava ali brigando, né? De certa forma, compra e venda sem nenhum direcional. Repare esse player aqui do JP Morgan, nessa região aqui do 19 e 18. Então ele vai estar aqui um pouco acelerado, mas acredito que vai dar para o pessoal perceber bem aqui o que aconteceu. Então repare que já teve, né? Entrou uma compra aqui na região aqui do 18. Entrou compra aqui na região do 17. Por enquanto ainda o player em questão, ele, vou dizer assim que ele não firmou, né? Então ele ainda não está bem forte. Mas repare agora aqui que ele começa a preencher o primeiro nível de preço. Até começa a aparecer ali um player do Morgan. Então repare, esse JP Morgan aqui que aparece no primeiro nível de preço. Então o que é ideal é que o player sempre esteja aparecendo no primeiro nível de preço. Então ele de certa forma já começou a me chamar a atenção, mas ainda não estava tão confiante. Então ainda continuei observando. Eu vejo que o preço vem caindo aqui um pouco mais lento. E além desse JP Morgan, deixa eu pausar aqui. Reparem aqui que alguém aqui já se destaca aqui na evolução no tempo. Então eu tenho aqui uma UBS vendendo bastante e a gente consegue identificar isso aqui no Times in Trades. Então eu tenho essa UBS vendendo bastante aqui de forma bem agressiva. Vou dar o play aqui, vou continuar comentando. Então repare, eu tenho um player vendendo e eu tenho esse JP Morgan que, de certa forma, aqui está na defesa. Então é aquela situação que eu sempre comento, eu tenho ataque e defesa. Então aqui nessa região eu acabei fazendo aqui uma entrada. E aí, o que, que seria aqui a condição de stop nessa operação? Então aqui, primeira condição, JP Morgan sumir. É uma situação que eu cairia fora do trade na hora, eu já estoparia aqui na mão. Outra situação seria começar a entrar muita compra. Então, compra, compra, compra. E que, de certa forma, eu perceba que o JP Morgan não consegue defender. Ou melhor, que ele não consiga renovar os lotes dele a ponto de conseguir segurar o preço. Então, essa é uma percepção que a gente acaba pegando dentro da leitura de fluxo. Mas aqui a gente percebe que realmente é como se fosse uma briga, né, entre a UBS e JP Morgan por lotes. E aí o preço aqui, de certa forma, acaba
caindo até que de forma bem tranquila. Então aqui a minha ideia era ficar vendido nessa ação enquanto tivesse essa condição, principalmente o UBS e JP Morgan vendendo. Então aqui repare que ele vem caindo, o preço caiu, já saiu lá na hora que ele começou, né, que ele realmente firmou, foi ali próximo dos 7,14 e o preço já está lá nos R$ 7. Então, para uma ação de R$ 7, a gente está falando aí de mais de 1% já de movimentação. Questão aí de aproximadamente 10 minutos. Então aqui ainda estou vendido na operação. Já vou adiantar aqui que está próximo da situação que eu vou estar invertendo a mão. Então essa é uma situação que eu tinha bastante medo quando eu estava no início lá, operando leitura de fluxo. Uma situação que às vezes eu percebia essa situação, mas eu não fazia. E aqui é o seguinte. Então por enquanto ainda, de certa forma aqui um trade normal, mas repare agora. Então vou até pausar aqui. Vejam que o JP Morgan ele sumiu aqui daquela região que ele estava aqui defendendo, né? Ele já não aparece mais no book de ofertas. Então, da forma que ele estava aqui, o que eu fiz aqui? No momento que eu identifiquei essa situação, eu percebo que aqui no 90 ele entra, venda e não passa. Então, aqui na hora, eu já tento inverter aqui a mão. Então, no caso, eu já inverti a mão aqui automático. É uma situação um pouco arriscada, porque aqui de certa forma, se aquele player volta, ele já conseguiria me estopar, mas como eu estava ali com um certo lucro, né, que eu consegui pegar na queda, então eu consegui estar invertendo a mão, e nesse caso aqui eu estoparia aqui se ele passasse da mínima. Então repare aqui, mesma mão que eu estava vendido, eu virei para compra. Então aqui fiquei comprado agora em 400 ações. Vou até acelerar aqui para vocês verem. O preço ele fica brigando aqui muito próximo, né, dessa região. Mas aqui eu percebo então, no 90 ele entrou bastante venda, olhando aqui o volumetric price. Tá, ele está bugando aqui um pouco, não estou conseguindo desenhar exatamente aqui onde eu quero. Mas vejam aqui no 90, ele entrou bastante venda e não passou. E aí depois ali no 92 ele também aconteceu a mesma coisa. E o preço começa a dar uma virada. Então o que é a ideia aqui? É o que eu costumo falar, trade na presença e trade na ausência daquele player. Então aqui se percebe que o JP Morgan ele vendeu, aqui ele estacionou e se você reparar ali ele já começa a aparecer na compra. Inclusive também começa a aparecer um Itaú na compra. Eu vou marcar aqui o Itaú, você vê que ele já vinha comprando, agora ele dá uma pausa, mas a gente percebe que ele passa até ficar um pouco mais recorrente. Repare aqui que a evolução aqui do Itaú já fica um pouco mais ascendente. E além disso, o JP Morgan também começa a aparecer. Então foi dessa forma aí que eu acabei realizando essa operação. Esse JP Morgan da compra, ele não tá tão forte como aquele da venda, mas se eu somar ele com o Itaú e a ausência aqui de fluxo vendedor, você percebe aqui que depois que o BS e JP Morgan pararam, você não tem nenhum player assim tão relevante na venda. Lembrando aqui, né, que está bem acelerado, então o pessoal pode fazer esse replay na velocidade normal para estar, talvez, né, quem está no início, conseguindo pegar essa ideia aqui de movimentação. Agora, quando o preço chega aqui nessa região, e aí qual que foi o erro que eu cometi? Eu estava olhando outro ativo, então eu também estava olhando aqui a cash, mas eu fiquei focado no outro ativo. Eu começo a perceber essa Necton, então ela vendeu 500, vendeu 900. Outra ideia também para o pessoal. Reparem quando o player repete a ordem. Então veja que eu tenho a Necton vendendo e também eu tenho ela aparecendo aqui no book de ofertas. Então ela estava lá, veja que ela vende mais aqui no 15. Então sempre que um player ele vende uma ordem, vende mais uma, comece a prestar atenção naquele player. Porque geralmente ele tem aí uma grande quantidade de lotes para estar comprando ou vendendo. Então veja aqui que a Necton ela chegou a ficar comprada aqui em mais de 100 mil ações e agora ela aparece aqui comprada em 50 mil ações. Então aqui
eu fiquei com receio, eu acabei encerrando aqui essa operação. De certa forma, encerrei ali num momento quase que certo, porque foi a hora que o Itaú acabou, ele diminuiu bastante a frequência de compra, então não estava ali mais interessante eu ficar naquele trade. E o erro que eu cometi aqui foi parar de olhar esse ativo. Então, se eu tivesse simplesmente continuado observando as ações da Cash 3, ela praticamente deu oportunidade o dia todo. Eu vou colocar aqui um pouco mais para frente para vocês verem. Vamos colocar aqui umas 2 horas da tarde. E aí você percebe que a ação ela caiu até próximo dos R$7 e depois aqui teve uma capital, ela ligou um robô, né, um TWAP. A gente percebe que esse tipo de robô pela evolução aqui da linha dela. E aí a gente vê que ela aparece aqui no book de ofertas e no Times in Trades. Então, no momento que ele ligou, o preço já começa a vir aqui no movimento de alta, depois fica até um pouco mais lateral, mas poderia ter pegado talvez, né, também esse movimento de queda e também aqui um movimento de alta. Então eu vou estar comentando desse trade aqui da Capital. A ideia aqui realmente era falar desse trade de inversão que eu consegui pegar aqui, né, tanto a queda da ação quanto aqui o retorno. Então fica aí a ideia para o pessoal buscar e observar um player que está atuando, sempre ele repita, né, as suas ordens, e no momento que ele parar, no caso ali do JP Morgan, então estava vendido, vendeu, no momento que ele parou, então a ação aqui faz esse movimento aí retornando para cima. Tem outras formas também, de repente, quando começa a entrar um player na frente do outro com vários robôs iceberg, mas também não é situação para estar comentando nesse vídeo. Então, nesse vídeo aqui é simplesmente a presença e a ausência daquele player. Espero que o conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like. Valeu, um abraço. Até a próxima.